Bem, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias aqui no 2 Samuel. Profeta maior, né, Isaac? É isso? 2 Samuel, capítulo 6. A partir do versículo 1. Eu queria também parabenizar o pessoal que está nos assistindo aqui online. Que Jesus te abençoe, cada um que está assistindo, pelo Instagram, pelo YouTube, e também especialmente a Inês, a esposa do livro. Jesus te abençoe também, viu, Inês? Um abração. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-o com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto desta arca, retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou ali a arca do Senhor, em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Creio, Deus, que cada um chegou aqui, Pai, com expectativa. O Teu Espírito Santo, nesta noite, preenche toda a expectativa, Pai. O Senhor me usa, Deus, para falar aos corações que estão aqui, Pai. Que venha, Senhor Deus, uma palavra que venha frutificar, Deus. 30 a 60 e a 100 por 1, Deus. Que ninguém saia daqui como entrou, Papai. Mas possa ser transformado pelo poder que é inerente à Tua palavra. Por isso eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A história da arca ela é bastante grande, ela percorre aí quase o livro começa ali em 1 Samuel, depois 2 Samuel. E a arca de Davi, quando Josué entrou na terra prometida, ele levou a arca lá para a cidade de Siló, e ali colocou ela no tabernáculo, que era para o povo adorar a Deus ali, e a arca representava a presença de Deus. Então, o que acontece? Por que da arca parar na casa de Obed-edom? Israel, como todos sabem,
tinham constantemente a luta ali com os filisteus. E aí o povo de Israel estava pecando, não estava obedecendo a Deus, estava adorando outros deuses pagãos, e os filisteus subiram, né, para lutar contra Israel. E ali o Senhor deixou os filisteus vencerem. E morreram nessa luta mais de 4.000 homens, mais de 4.000 soldados. Aí depois dessa perda grande, eles falaram: vamos a Siló buscar a arca do Senhor, porque a presença de Deus vai nos fazer vencer a guerra com os filisteus. E aí eles mandaram buscar de Siló a arca de Deus. E aí, quando ela chegou, eles fizeram a maior festa ali, grande júbilo no arraial. E os filisteus escutaram, tanto era o barulho que eles faziam, a alegria que eles tinham para a chegada da arca de Deus. E aí eles começaram a falar uns com os outros: nossa, realmente agora nós estamos perdidos, mas o que antes? Porque eles estão alegres, porque o Deus deles está no meio deles. E agora nós não podemos com o Deus deles. Então, vamos ficar firmes, vamos lutar, não vamos desanimar, que nós podemos vencê-los. E aí então, como eles puseram a arca, mas continuaram praticando as mesmas coisas, não adiantou. Os filisteus novamente subiram para lutar contra Israel e venceram também, e nesse dia morreram mais de 40.000 soldados. Aí houve ali muito choro, eles chegaram para Samuel reclamando, e os filisteus pegaram essa arca e levaram e colocaram no templo do Deus deles, o Deus Dagom. E aí, no dia seguinte, eles chegam lá, e o Deus Dagom deles estava caído de rosto em terra, de frente para a arca. Aí, caiu a arca, caiu o Deus, o nosso Deus caiu aqui, vamos levantar ele. Levantaram o Deus Dagom, aí continuou lá. No outro dia, estava lá o Deus Dagom, de rosto no chão de novo, só que sem a cabeça e sem as mãos. A cabeça e as mãos estavam na soleira da porta da entrada do templo. Isso mostrando, Deus mostrando para nós a superioridade, porque quando os inimigos pegavam o vencedor, cortava as mãos e a cabeça do perdedor, colocava sempre na soleira da porta, como mostrando a superioridade. Então Deus estava mostrando para os filisteus a superioridade dele. Aí eles ficaram temerosos e falaram: nós não podemos ficar com esta arca aqui. E aí eles mandaram ela, deixa eu ver se está aqui. Eles mandaram ela para Ecrom. E quando ele estava em Asdod, aí no templo de Dagom, que era a cidade de Asdod, além do Deus Dagom ter caído, o Senhor também feriu ali grande multidão com tumores. Então os filisteus sofreram com muitos tumores e outras coisas também. E depois eles falaram: não queremos a arca aqui, vamos mandar ela para Ecrom. Mandou ela para Ecrom da mesma forma. A hora que chegou lá, o Senhor feriu aquele povo também todo com tumores. Era um povo que não adorava ao Deus Altíssimo. E aí o povo de Ecrom também falou: nós não queremos esta arca aqui não, porque nós vamos morrer todos aqui. E mandou ela lá para Bet-Semes. E aí aconteceu a mesma coisa lá em Bet-Semes. O povo também todo sofreu ali com os tumores que Deus tinha mandado. E aí eles falaram: vamos nos livrar dela. E aí eles mandaram ela chamar os judeus, os hebreus, para buscar a arca da aliança lá em Bet-Semes. E aí eles colocou ela no carro de boi, com 2 vacas puxando, e falaram: se ela for na direção de Bet-Semes, é porque Deus é que mandou esses tumores e que fez isso com o rei Dagom, com o nosso Deus Dagom. Se ela for para o outro lado, aconteceu por acaso. Justamente ela foi e seguiu na direção de Bet-Semes.
e parou lá próximo da casa de Abinadab. Chegando lá de Abinadab, eles olharam ali para dentro da arca, e como a arca representa a presença de Deus, coisa santa, o que acontece? Morreram ali grande multidão. Desta vez, 57 mil filisteus. Aí eles mandaram um mensageiro para Kiriat Jearim, para buscar a arca. E aí, nesse meio tempo, eles colocaram que era na casa de Abinadab. E ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E não aconteceu nada com Abinadab. Aí o povo chega reclamando com Samuel novamente, e Samuel fala: vamos arrepender, vamos nos humilhar, vamos clamar a Deus para que Ele nos dê uma solução. E eles clamaram a Deus, se humilharam, e aí, onde estava ali, Israel fez isso. Os filisteus, sabendo que eles estavam ali todos na cidade de Mispa, foram lutar com eles. Nessa hora, por causa da humilhação, por causa que eles se renderam, por causa que eles se arrependeram, o Senhor, desta vez, ouviu os clamores dele e eles venceram os filisteus. Aí, então, onde está escrito ali em 2 Samuel 7,12: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, foi restituída a arca e foram restituídas todas as cidades que os filisteus tinham tomado dos hebreus. E aí Davi pegou a arca e foi levar a arca para Jerusalém e colocar no templo. No caminho, os bois tropeçaram e aí Uzá tentou pegar para a arca, não caiu. Assim que ele tocou na arca, ele morreu. Porque Deus já tinha, lá atrás, tinha ordenado. A arca tinha que ser carregada nos varais. Ela tinha as argolas de ouro, ela não podia ser tocada, porque Deus é santo. Nós cantamos aqui. Ele não aceitava a mão do homem pecador encostar na arca ali. Por isso é que ele usava o rio. Muitas pessoas às vezes criticam isso. Não, a ordem era ser santo com Deus. Tinha que carregar ela, os levitas tinham que carregar no ombro, não em carros de bois e nos varais. Quando Uzá morreu, Davi ficou desgostoso e temeroso. Meu Deus, só de encostar na arca, esse cara morreu. Aí não quis levar ela e deixou ela na casa de Obed-Edom. Aqui que vem o último versículo aqui. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. O que eu quero dizer com isso? A respeito desse texto que eu li. A arca representa a presença de Deus. A arca, quando ele estava no templo, só o sacerdote, o sumo sacerdote, é que poderia chegar diante dela. A arca não era uma coisa enorme, ela tinha 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura. Tinha ali os querubins em cima, vocês já conhecem a história. Hoje, quem tem uma célula em casa, ele está abrigando a arca de Deus. E o texto ele diz aqui, é muito claro, que ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou. Não só o dono da casa. E ele abençoa também toda a sua casa, toda a família dele. Meu irmão, você que abriu a sua casa para uma célula, você está abrigando a casa do Senhor. Quando você tem a reverência certa, o temor certo para a presença de Deus, coisa que Abinadab não teve. Abinadab tinha ali na casa dele, por 20 anos, a arca do Senhor. É como se fosse naquelas casas que você chega em cima da mesa, está ali a Bíblia aberta no Salmo 91. Ou você chega no Salmo 23. É a mesma coisa.
Abinadab acostumou ali, para ele era normal a arca. Mas quando ela chega na casa de Obed-Edom, com reverência, com temor, ele estava ali cultuando a Deus, porque ele sabia que representava a presença de Deus. Diferente de Abinadab, onde ela ficou 20 anos e nada aconteceu. O texto, quando a gente lê, ele fala, ficou lá 20 anos, não menciona mais nada. Mas quando ela chega na casa de Obed-Edom, pela reverência, pela atitude dele, 3 meses apenas, 90 dias, o texto diz que o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Quando você está com a arca de Deus, quando você se reúne durante a semana com a sua célula, você é anfitrião, você é abençoado e toda a sua casa. Você que vai na célula ali também, você também é abençoado, porque você está ali cultuando o Senhor também. Não pense que uma célula na nossa casa vai estragar o sofá, vai estragar os móveis, vai sujar a parede, vai dar despesa. Meu irmão, a Dinamarca, eu lembro como se fosse quando eu estava fazendo curso de líderes. A Dinamarca falava assim: vocês que vão ser líderes de célula, vocês têm que fazer no mínimo um lanchinho depois da célula para a confraternização. Pode ser um kisuke ou uma bolacha de água e sal, mas tem que ter o lanchinho. Muitas pessoas às vezes não querem uma célula em casa porque pensa, eu vou ter que fazer lanche para todo mundo, vai me dar um custo financeiro. Mas existem células que a pessoa, o anfitrião, ele se sente bem de dar um lanche. É o Senhor que vai abençoar, Ele é o dono do ouro e da prata. Você está guardando a arca dele ali, é Ele que vai te prover, meu irmão, você tem que crer. Não vai pensando que vai dar prejuízo. Na minha célula, por exemplo, eu estava fornecendo lanche, mas os irmãos chegaram: pastor, eu quero ajudar no lanche. Pastor. Aí quando eles chegaram, sabe o que eu fiz? Tabelinha, uma escalinha, cada dia um leva, não pesa para ninguém, pelo número de membros, dá uma vez a cada 40 dias. Meu irmão, se a gente não pode dar uma Coca-Cola com a garrafa de café, um bolo e os biscoitinhos de polvilho, vocês estão servindo um Deus errado, porque o meu provei isso sim, com certeza. Não vamos pensar que vai dar despesa, não vamos pensar que vai sujar a casa, não vamos pensar que vai quebrar os móveis, principalmente quando é célula de criança. Outrora na minha casa, a pastora Paula lembra, reuniu mais ou menos 40 pessoas. Nós tínhamos lá células de adulto, células de adolescente e células de crianças. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tinha gente com condições financeiras menor. Aí eu falava para eles levar, mas eu tinha sempre lá guardado um pouquinho na geladeira, porque se eu levasse pouco, eu tinha lá um bolo, um biscoito, uma Coca-Cola para servir um refrigerante. Não pode comprar Coca-Cola, compra uma Fanta, compra uma suquita, um aticoro. Gente, é R$6, ajuda. Então, muitas pessoas não querem uma célula na casa por causa disso. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua casa, não pelo que você está fornecendo, mas porque ali vocês estão cultuando ao Deus verdadeiro. É bênção demais. Quando nós temos uma célula na nossa casa, você vive aquela expectativa de chegar aquele dia da reunião. A gente fica triste quando falta pessoas. Nós queremos ver a casa cheia. É bênção, célula é bênção. Pergunte aos líderes aqui. Então a bênção do Senhor veio sobre a casa de Obed-Edom e toda a sua família. Então a sua célula, quando se reúne, a bênção está sobre o líder, está sobre os familiares do líder, está sobre aqueles que estão congregando ali também.
Eu quero ler outro texto aqui. Está lá em Mateus. Mateus 28. A pastora Cláudia já falou dele aqui da grande comissão. Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Vou falar o título da minha mensagem aqui para vocês começarem a fazer a interligação. A importância de um GC. Eu esqueci de falar. A importância de um GC. Vamos ler aqui Mateus 28, a partir do verso 18 diz: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós chegamos aqui, nesse texto, ele tem um verbo aqui no imperativo, que é uma ordem. Ide. O subjuntivo é se em a condição. O imperativo é uma ordem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E célula é um ambiente de evangelismo. Eu falo com vocês porque na minha célula, depois que eu abri a célula novamente, está aí uma pessoa que visita a igreja lá, as missas lá na igreja de São João Batista, e ela só faltou, a última ela faltou porque ela estava passando bem 2 vezes. Ela foi em todas. Em todas. Ela está maravilhada com a palavra de Deus. Quando a gente fala ali, a gente explica, e eu sabendo disso, eu dou uma explicada maior sobre o texto bíblico para ela poder entender, porque infelizmente os padres não explicam, porque eles não querem que acontece o que está lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não mostrar a verdade, que é Jesus, eles não têm como ficar livres. Mas quando ela pega, ela quer levar a lição para casa, que eu imprimo a lição, ela pede para eu mandar as músicas, para ela cantar as músicas também. Esses dias nós fomos lá e compramos uma agenda para dar para ela, para que ali tem muito texto, muita mensagem importante dentro da célula, dentro da agenda, para que ela possa ler, né, o Espírito Santo agir. Então a célula é um ambiente de evangelismo. As pessoas que você às vezes chama para vir à igreja, seus vizinhos, e não vêm à igreja, mas na sua casa eles vão. Vamos lá participar de uma reunião, é rapidinho, é 1 hora e meia, você vai gostar. Lá a gente vai falar da palavra de Deus, nós vamos cantar, nós vamos falar de nada escondido, vamos falar de Jesus. E as pessoas vão, o Espírito Santo é que vai agir, porque ele é que comete a justiça do pecado e do juízo, e as vidas vão ser alcançadas. Ali na célula existe o evangelismo e o discipulado. É importante você estar ali, é importante as pessoas estarem ali na célula, porque ali é um tempo, além de comunhão, de aprender a palavra, de contar os testemunhos, de contar, né, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. É um momento de relacionamento, e nós vamos entendendo isso à medida que vai passando, e no finalzinho ainda tem aquele lanche gostoso. E eu vou falar aqui dos 5 pilares fundamentais da célula. Evangelismo.
que é para alcançar as pessoas. Pessoas que, em primeiro momento, não viriam à igreja e vão para a sua célula. Posteriormente, na hora que elas virem o quão bom é a célula, vai querer vir à igreja também. O segundo pilar é o discipulado. Ali você vai ensinar. Ali você vai acompanhar. Ali você vai estar junto, tirando as dúvidas. Você vai estar mostrando quem é o caminho. Porque é cada lição, gente, maravilhosa. Teve lição nossa lá no quebra-gelo, já houve um chororô medonho. As pessoas compartilharem o que aconteceu. Uma dinâmica que a gente faz na célula. As pessoas ficam, sabe? Porque ali o Espírito Santo está agindo. Você, líder, você tem uma função muito importante. Prepare a lição com antecedência. Saiba o que você está lendo. Leia os versículos para você saber o que diz o versículo, porque muitas vezes só está citado o versículo, e às vezes aquele versículo que está ali, mas se não, o texto não está junto, às vezes aquilo é que vai tocar no coração. E quando você está ministrando a célula, que você vê aquele versículo, você já sabe o que está nele. Aí na situação da célula você vai, peraí, deixa eu ver aqui na Bíblia aqui, ó, e você lê aquele versículo. Ali você peça um comentário, uma explicação do texto. Me recordo de uma célula, lá nós falamos sobre aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, que nós somos cartas vivas. A vizinha ficou assim, encantada. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Isso é evangelismo. Isso é discipulado. Comunhão, relacionamento. Outro pilar. Salmo 133 começa: como é bom e agradável viver unido os irmãos. Nós chamamos o crente de irmão, é por isso. Aqui, o Senhor aqui ordena a bênção e a vida para sempre. Porque nós estamos reunidos aqui, como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Ele está aqui. Aleluia. Ele está na nossa casa quando nós estamos reunidos. Não se preocupe em ceder a sua casa. Precisamos de mais casas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam alcançadas, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Aleluia. Outro pilar é o treinamento de líderes. Precisamos treinar para a célula multiplicar. A célula não divide, até na biologia, a multiplicação. A célula que está aqui, quando ela atinge um número grande de pessoas, ela tem que multiplicar, até porque se ficar muito grande, a gente não consegue ali discutir durante a célula, porque imaginou uma célula de 20 pessoas, se cada um falar 2 minutos, já foram 40 minutos. E a célula muda de local, sai daqui, vai para outra casa mais distante. Ali ele tem outros vizinhos que vão ser alcançados. Esse é o propósito, essa é a visão. É o reino crescendo por meio das células. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sendo exaltado, glorificado, e vidas sendo salvas. Tenho certeza que cada um de vocês aqui queria que tivesse mesa até, cadeira até aqui, cadeira até lá na ponta. Tem cadeiras vazias, mas por pouco tempo, no nome de Jesus, amém? Por pouco tempo. E depois do treinamento vem a multiplicação. Esse é o propósito de treinar o líder. Quando a gente treina o líder, você começa passando algumas lições para ele. Um dia ele vai ali ministrando a célula, para ele acostumando. Não pode julgar de uma vez, não. Para ele. Eu lembro quando a Conceição
pediu para eu ministrar a célula na minha casa, a líder era ela. Quando ela falou, gente, dá um frio na barriga, deu medo, falei, meu Deus, eu não dou conta. Ela falou, dá conta? Você dá conta? Eu me recordo também que logo no início ela falou, por que você não coloca uma célula na sua casa? Por que você não visita? Não gosta de congregar na célula? Eu falei, não gosto que ninguém fica olhando minha vida. Eu tinha resistência com isso. Eu não entendia as bênçãos, o prazer que é. Eu achava que célula, as pessoas iam ficar cuidando da minha vida. Se alguém que tem esse pensamento, tira de cabeça, meu irmão. Amém. Jesus. Não é isso. Quando você realmente vê uma célula na sua casa, precisamos de mais células, casas aqui na vizinhança. Temos líderes. O senhor Manuel já falou, temos líderes. Precisamos de casa, local, para instalar a arca, para levarmos a palavra do Senhor. É o que diz aí em Atos 2,46. Nós não estamos falando nada de célula, não é criação da igreja da Lagoinha ou de nenhuma outra. Não, em Atos já tinha, ó. Atos 2,46. Olha o que diz o texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Só a célula que tinha lá na época dos apóstolos. E quando começou a célula, foi um pastor sul-coreano, lá na década de 60. Ele criou os pequenos grupos. Depois, um pastor colombiano criou o G12. Depois veio o John Wesley também. Ele resolveu criar os pequenos grupos para que eles pudessem ser acompanhados mais de perto. Então, como o pastor Márcio fala, as células, os membros vão ser cuidados. Se você estiver precisando de uma oração, passando por uma dificuldade, chega para a célula, conversa com a célula. É importante estarmos reunidos. Outro dia eu passei como supervisor um texto para os líderes, e lá ele fala, cada crente um ministro, cada membro um ministro, cada membro da igreja tem que ser um ministro para servir a Deus. Ah, mas eu não vou dar conta, eu não sei liderar uma célula. O Senhor capacita. Você tem que fazer igual Isaías, disse aqui, envia-me a mim. O Senhor vai te capacitar, Ele vai te ajudar, mas você tem que se dispor. É importante. Por isso que eu disse aqui no início da oração, falei, Senhor, que a palavra não volte vazia, que ela venha multiplicar, que as pessoas venham ter entendimento. Porque o que mais nós queremos é ver vidas alcançadas, é ver nossos familiares todos alcançados, é ver os vizinhos alcançados, é todos, já pensou? A nossa vizinhança toda servindo a Jesus? Oh, glória! Que beleza! Essa que é a vontade de Deus também. Senão Ele tinha entregado o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Nós, como igreja, precisamos nos envolver. E nesse estudo que eu repassei para os líderes, eles pediram um artista plástico para pintar o retrato da igreja. Ele pintou um monte de gente, só sentado, com os olhos arregalados, ouvindo. Gente, é muito pouco só ouvir. Nós temos que fazer algo mais. Na verdade, a coisa é muito
mais forte do que só vinho. Nós devemos entender que não é só consumir, nós temos que produzir. A igreja não é um shopping para vir só consumir a pregação e ir embora. E às vezes, quando aquela pregação você não está gostando da pregação, você sai e vai procurar outro shopping espiritual, muda de igreja, e depois, na hora que aquela também não te atende os seus anseios, você muda de novo. Você tem que estar onde é que Deus plantou, é ali que você vai florescer. Se Deus te plantou aqui, não, é aqui que você tem que ficar. Você vai frutificar aqui, os frutos seus são aqui. Mas você tem que se dispor a ajudar, a fazer alguma coisa. A igreja às vezes fica muito parada. Nós não podemos. O tempo urge. Jesus está às portas. Quantas vidas precisam ser alcançadas? É muita gente aí que vai para o inferno. Se a gente não pregar o Evangelho, se nós não falarmos do amor de Jesus, as pessoas precisam ser libertas. E só por meio das células nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas. Vocês podem ver que no evangelismo, quando a gente faz o evangelismo, várias pessoas conhecem e estão desviadas, porque não houve uma consolidação. Na célula você tem acompanhamento, você liga: ô meu irmão, você está sumido, o que aconteceu? Como diz o pastor, quando é tete a tete, face to face, cara a cara. Chega, vem cá. Por quê? O que está acontecendo? Precisa de ajuda? Precisa de uma oração? Vamos orar. O líder tem que preocupar com isso também. É muito importante as células. E nós estamos cumprindo aqui o ir do Senhor, fazer discípulo de todas as nações. Use os dons que você tem, use os bens que você tem para a obra do Senhor. Tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Use aquilo que Deus te deu. Sua casa é um bem dele, você é mordomo, você está cuidando, porque quando você morrer, você não vai levar a casa, você não vai levar o carro, você não vai levar a conta bancária. No último velório que eu fui, para passar uma mensagem, eu estava olhando, eu passo assim, fico olhando. Caixão, não tem gaveta. Não era nada. Ele não tem cabide para te pendurar as coisas que construíram. Não vai levar nada. Nós temos que plantar no reino fértil, o reino do Senhor. Ofereça sua casa, abre uma célula. Se importe, se entusiasme, creia. Glória a Deus. Nós não podemos só ficar orando, não agir. Mas ora para a igreja encher, ora para mais pessoas, ora para a vizinhança, ora para os amigos, para os familiares, mas ali na sua casa ele vai. Na minha casa de repente eles não vão, mas na sua casa ele vai, e ali ele vai conhecer o Senhor Jesus, porque a arte está ali, a presença de Deus ali é real. Quando você se reúne ali, e ali o Senhor ordena o quê? Bênção e vida para sempre. E Jesus diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É vida que Ele nos dá.
E nós somos esse canal. Até coloquei umas frases aqui, olha aqui. No GC, não é apenas um lugar de conversa, é um lugar de transformação. Ali nós somos confrontados, encorajados e inspirados a viver uma fé prática. Não é da boca para fora não, porque ali tem situações que nós vamos resolver por meio de oração, colocando a fé em prática. No GC, você vive um ambiente de cobertura espiritual. O líder ora por você. Depois do líder orar por você, você tem um supervisor que ora pelas células. Depois tem um pastor que ora pelos supervisores e os seus liderados. É uma cobertura que vem de cima. E nós precisamos dessa cobertura. O inimigo é astuto. Às vezes, quando você está fraco ali, você frequenta a célula ali e perde a oração. E ali você é fortalecido. Você é coberto de oração. A cobertura espiritual está sobre você por meio da liderança, porque ele é autoridade sobre você. É importante. O GC não é opcional para quem quer crescer, é essencial. É imprescindível se você quer crescer. Se você quer dar frutos, você tem que participar de uma célula. Ali você vai entender o que é acompanhamento, o que é cuidado, o que é comunhão. Já falei com a minha célula, qualquer dia nós vamos no monte. Vamos lá. Participar de evangelismo na pracinha. Tão bom isso. Todo mundo entregando folhetinho ali, falando do amor de Jesus. Toda a célula reunida. Isso é prazeroso. E você vai crescendo e vai aprendendo e vai se fortalecendo. Por isso é essencial você estar no GC. No GC você é constantemente impulsionado a viver o amor na prática. Eu lembro a supervisora minha antiga, era a pastora Fátima, antes de eu vir a coordenação da pastora Cláudia. Um dia ela começou a fazer um estudo lá e falando de um cara mau, um cara que mandava matar, mandava apedrejar, principalmente cristão, cara ruim, não tinha compaixão. Ela perguntou: quem é esse cara na célula? Nós que estávamos reunidos lá, eu não quero gente problemática não, ainda mais nesse naipe aí. Ela falou: esse cara é o apóstolo Paulo. Quem que é o apóstolo Paulo na célula dele? Aí todos querem, mas anteriormente ele fala que era blasfemo. É a mudança, a transformação. O encontro dele com o Senhor mudou ele de tal forma que ele escreveu quase a metade da Bíblia. Se não fosse Jesus, pedia carta aos reis, gente, para matar os cristãos, para apedrejar. No GC, você encontra suporte real para viver a sua fé. Ali você vai ouvir testemunhos no GC, você vai ouvir
as pessoas contando o que Deus está fazendo na vida dela, você vai vendo o seu irmão ali sendo fortalecido, mudando de vida, o Senhor ajudando, abrindo as portas. Você recebe esse suporte real pela sua fé. Pastor Mário diz fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Creia. Abre uma cela na sua casa e você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer. Um GC saudável atrai e alcança pessoas. Por isso que tem que ter responsabilidade. Por isso é que tem que ser coisa séria. O líder tem que estar pronto no horário. Começar no horário para terminar no horário. Se preparar, oferecer uma água para os visitantes, para quem já está na célula ali, colocar ali uma água, arrumar as cadeiras ali. Preparar. Porque o GC saudável atrai e alcança pessoas. Você tem que ser uma pessoa séria, compromissada com o Senhor, aquela pessoa que chegar e falar, estou no lugar certo, esse cara não é um moleque. Não é brincar de ser líder, não. Não estou falando de você, não. Estou falando no geral. Põe amor nas minhas palavras. Não fomos chamados para andar sozinhos. Fomos chamados para viver, crescer e perseverar juntos. O ser humano precisa de alguém junto dele para ajudar. Eclesiastes fala isso. No Código de 3 dobras, fala do casal, fala do amigo, uma dobra é Jesus. Chamados para viver, crescer e perseverar. Quando tiver uma situação difícil, toda a célula começa a orar por aquela situação. Tiago fala muito, vale a súplica de um justo. Nós vamos clamar ao Senhor, ali como Israel ali, quando Samuel falou com o povo, falou, vamos arrepender, vamos nos humilhar. Aí o Senhor deu vitória para eles. Nós não somos independentes, não. Nós somos dependentes. Não pode ser na força do nosso braço. Tem que ser o Senhor. Ele tem que ir na frente. Ele que é o general. Aleluia. Nós somos soldados dele. Nós temos que obedecer às ordens dele. O soldado obedece às ordens do general. Aí ele dá a ordem aqui, a gente obedece. Que soldado é esse, não? Ele disse aqui, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Hoje, right now, nesse tempo, Deus está te chamando, não apenas para frequentar uma igreja, Ele está te chamando para viver uma aliança. O tema da conferência é aliança. O que é a conferência? Conferir, examinar. Vamos conferir o que está errado. Vamos conferir o que precisa ser mudado. Vamos examinar. Isso é conferência. Para viver uma aliança. Mas para viver uma aliança com Ele, com as pessoas e com um propósito. Hoje, Deus está te chamando para mudar um novo tempo na nossa igreja, para viver essa aliança com Deus, com os nossos liderados, com as outras pessoas, mas com um propósito. Qual o propósito? O propósito maior de levar o nome de Jesus para as pessoas que não conhecem. Aí sim, o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Aí eu ia chamar o grupo de louvor aqui, para
gente cantar mais uma música. E uma frase no finalzinho aqui. Se você não está em UGC, se você não está em uma célula, quem aqui não está em uma célula, é hora de decidir entrar para uma célula. Amém? Quem não está, procura a pastora Laura, Carinho, participe. No ano que vem, nós vamos estar novamente aqui, numa próxima conferência, e vocês vão ver a diferença que faz você participar de uma célula. É bênção, bênção, como diz a Ana Paula, que eu nem sei contar. Amém? Está sempre pra mim, gente, sim.
grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado de o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. Glória a Deus. No ventre da minha mãe, Deus não abre mão de mim. Ele não abre mão de nós. Esse chamado é para todos nós. O ID é para todos nós, meu irmão. Nós não podemos estar indiferentes. Precisamos muito pedir ao Espírito Santo para colocar fogo no nosso coração pelas almas, pelas vidas que estão perdidas, que não conhecem Jesus ainda. Nós temos que parecer com Cristo. Nós temos um chamado do Evangelho anunciado. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Eu queria fazer uma oração aqui. Coloque sua mão. Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu preciso do Senhor, que eu tenho chamado do Evangelho anunciado. Mas primeiramente eu quero estar com o Senhor. Por isso nesta hora eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve, papai, o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor, que me disse ele, hoje arrependido, eu volto também, na certeza de ser aceito, no nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez, aceitando Jesus? Você que ainda não conhece o Senhor, você que quer conhecer mais, quer caminhar com Ele, ou você que já caminhou com Ele, está meio frio, precisando de um alento, levante sua mão, nós vamos orar por você. Mais alguém que fez essa oração, que volta para os caminhos do Senhor? Tem mais alguém? Essa é a hora, meu irmão. Vem aqui à frente, meu irmão, por favor. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está o resultado, o fruto exatamente daquele comissionamento que o Senhor nos deu, de que nós temos um chamado. E o chamado é esse, para que nós vejamos vidas tão preciosas como essa aqui diante do altar do Senhor. Aleluia. Tenho certeza que você já deve ter vivido muitas coisas na sua vida, meu irmão. Talvez você já tenha feito, já tenha passado por várias conquistas. Mas eu quero lhe dizer de todo o meu coração que essa escolha que você fez nessa noite é a escolha mais preciosa que você poderia fazer na sua vida, porque a partir de hoje a sua vida não vai ser mais regida por você, mas pelo Senhor, que é o Deus de toda a glória. Glória a Deus pela sua vida. A igreja aqui presente nessa noite está com o coração cheio de alegria, porque este é o propósito da igreja do Senhor, de anunciar o Evangelho e de vidas antigas. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você veja cada um dos que estão aqui, e todos esses que estão aqui têm hoje a incumbência de caminhar com você, de te acolher nos braços e dizer: obrigado, Senhor, porque o sacrifício da cruz não foi em vão. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, nesse momento tão especial, eu renuncio a todas as coisas que faz separação
entre mim e o Senhor. E eu me entrego de corpo e alma, de toda a minha vida, ao altar do Senhor. E eu peço ao Senhor Jesus, que o Senhor passe a ser o meu gestor, o meu regente, o meu provedor, o meu Senhor e o meu Salvador. Graças damos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, viu? Aplauda o Senhor. Todo mundo. Glória a Deus. Vale a pena, meu irmão. Dá aqui o fruto. Nós temos que falar do amor de Jesus. Se ninguém tivesse falado para ele, ele não estaria aqui, ó. Parabéns, Cristiano. É isso que nós temos que fazer. Nós temos um chamado. Jamais podemos nos calar. E o Evangelho anuncia. Tira suas mãos. Pai, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a vida de cada um que está aqui, esteja sobre a vida de cada familiar e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Jesus te abençoe. Nós vamos agora ter um caldo delicioso, que você vai viver a melhor semana da sua vida, sem esquecer de abrir a casa para a sua cela ou de participar de uma. Amém? Amém. Amém da frase. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho um chamado.